Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai mergulhar no direito administrativo voltado para concursos. Nesta primeira aula, nosso foco é o regime jurídico administrativo. Vamos ver teoria, princípios e depois resolver questões, sempre passo a passo. Então, vamos juntos começar. O direito administrativo, como vemos aqui, é o ramo que organiza e limita a atuação do Estado na gestão pública. Ou seja, quando falamos de concurso público, licitações, multas de trânsito ou contratos com empresas, estamos falando disso. Pense em algo simples: a interdição de um estabelecimento comercial que descumpre normas. Isso é direito administrativo na prática. Diferente de uma empresa ou pessoa privada, o Estado não age por vontade própria. Ele não escolhe livremente o que fazer. Tudo é feito em prol da coletividade e sob o interesse público. Por isso, o Estado segue regras especiais que formam o regime jurídico administrativo. É como se ele tivesse um manual para garantir que toda decisão priorize o bem comum. Aqui temos uma diferença crucial. No direito público, o Estado age em uma relação vertical, com prerrogativas e restrições, sempre visando o interesse público. Já no direito privado, a relação é horizontal, as partes são iguais e há liberdade contratual. Em um contrato entre empresas, por exemplo, elas negociam livremente. Já o Estado, ao contratar, segue regras rígidas para proteger o interesse de todos. E essa diferença é cobrada bastante em provas. O regime jurídico administrativo é então esse conjunto de regras especiais aplicadas à administração pública. Ele se sustenta em dois pilares: a supremacia do interesse público, ou seja, o interesse coletivo está acima dos interesses particulares, e a indisponibilidade do interesse público, ou seja, os gestores não podem abrir mão desse interesse. Esses dois princípios ajudam a entender toda a lógica do sistema. É como um norte que guia toda a atuação do Estado. A supremacia do interesse público significa que, quando o coletivo está em jogo, ele prevalece sobre o individual. Pense na desapropriação de um imóvel para construir uma estrada. Mesmo que o dono não queira, a coletividade precisa. É aí que surgem as prerrogativas do Estado, como o poder de polícia, as cláusulas especiais em contratos e a execução direta de certos atos. Ou seja, o Estado tem ferramentas para agir em prol do bem comum, mesmo que isso implique limitar direitos individuais. Agora, um ponto importante: a supremacia do interesse público não é absoluta. Ela tem limites. O Estado precisa respeitar a Constituição e os direitos fundamentais. Então, quando estiverem resolvendo questões, se o enunciado disser que o interesse público sempre prevalece, cuidado. Há situações em que o direito fundamental de uma pessoa pode limitar essa supremacia. É sempre um equilíbrio. A indisponibilidade do interesse público quer dizer que ele não pertence ao gestor. O gestor não pode simplesmente abrir mão de sua competência sem previsão legal, deixar de punir quando deve ou agir por vontade própria. Ele tem que respeitar a lei e os princípios. Então, por exemplo, um gestor não pode decidir ignorar uma infração por amizade. Ele tem o dever de atuar conforme a lei, pois o interesse público está acima de tudo. A grande diferença entre o particular e a administração pública é a legalidade. Enquanto um particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração só pode fazer o que a lei autoriza. É a chamada legalidade estrita. Por isso, um servidor público não pode inventar um novo procedimento se não estiver na lei. Esse ponto é fundamental e muito cobrado em provas. Como consequências do regime jurídico administrativo, temos prerrogativas, como o poder de polícia e a autoexecutoriedade de atos, mas também sujeições, como o dever de licitar, a motivação dos atos e o controle judicial. Tudo é um equilíbrio. Se o Estado tem mais poderes para agir, ele também tem mais controles e responsabilidades. Assim, o regime administrativo garante o interesse público, mas com freios e contrapesos. E isso aparece bastante em provas. Agora que entendemos a teoria, vamos ver como as bancas cobram isso em prova. Vamos analisar questões recentes e ver como esses conceitos aparecem. Assim, você já vai se acostumando ao estilo das perguntas e vai estar pronto para encarar a prática. Agora veja esta questão. Ela trata da diferença entre direito público e privado. A pergunta é: quais normas são de direito público?
A resposta certa é aquela que prioriza o interesse geral, ou seja, o interesse público. As demais alternativas focam em interesses particulares ou relações privadas. Então a resposta correta é a alternativa A. Essa questão pede que avaliemos a relação entre o interesse público e o privado. A letra A está errada porque o interesse público não é algo único e abstrato. Ele depende da ordem constitucional. A letra C está errada porque o interesse público não é secundário. Na verdade, ele é prioritário. A letra D falha porque o interesse público não é simplesmente o interesse do Estado como ente, mas da coletividade. E a letra E confunde conceitos. O interesse público não é o mesmo que o da administração, mas sim o que atende ao bem coletivo. Assim, a alternativa correta é a que diz que o interesse público não se opõe necessariamente ao privado. Essa questão afirma que a administração pode dispor do interesse público quando for conveniente, e isso está errado. Como vimos, o interesse público é indisponível. A administração não pode usá-lo conforme a conveniência, ela tem que seguir a lei e os princípios. Então a resposta é errado, porque o interesse público não é algo negociável. Aqui a afirmativa correta é a letra A. A supremacia do interesse público se consolidou com o predomínio do direito público sobre o civil, deslocando o foco do indivíduo para o bem coletivo. As outras opções falham em detalhes importantes. A letra B apenas distingue privado e público, mas não explica a evolução. A C e a D confundem a natureza do interesse público. E a E reduz o interesse público à esfera individual, o que é incorreto. Então, é o predomínio do interesse coletivo que moldou essa evolução. A alternativa correta aqui é a letra A, que fala das cláusulas exorbitantes. Elas expressam a supremacia do interesse público, pois permitem à administração alterar contratos para adequá-los ao interesse coletivo. As outras opções ou tratam de situações específicas ou não refletem esse poder amplo. Assim, as cláusulas exorbitantes são a expressão clássica da supremacia do interesse público nos contratos. Pessoal, chegamos ao fim. Agradeço muito a atenção de vocês. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal. Tem muito mais aulas esperando por vocês, então confiram as próximas e sigam estudando. Até a próxima!